Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro e, bom, dessa vez a gente vai dar continuidade à tela de criar carro, tá? Dessa vez a gente vai fazer a main, que é basicamente o formulário. A gente já tem um vídeo sobre o formulário. Eu vou basicamente copiar, vou copiar não, né? Mas eu vou fazer exatamente esses códigos aqui. Na real, não todos, né? Eu vou só pegar um e aí vocês decidem quais mais vocês vão precisar. E vou dar uma atenção especial à imagem dessa vez, coisa que eu não fiz nesse vídeo. Então, resumindo, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou adicionar somente um input e aí vocês vão ver qual input vocês vão precisar de acordo com o projeto de vocês. Lembrando que obrigatoriamente vocês têm que ter pelo menos um do tipo texto, um do tipo número e um do tipo date e o outro do tipo file, que é a nossa imagem, tá? Neste vídeo eu vou estar fazendo somente um para ficar mais simples e eu não alongar tanto a minha fala, tá? Eita, não tô logado. Aqui, lembrando vocês que todos esses campos vocês vão ter que fazer, porém eu só vou fazer um dessa vez. Ah, professor, mas como que eu faço os outros? É só você fazer isso, tá? Ok, então onde paramos com o nosso site? De acordo com o último vídeo, nós estamos exatamente aqui, onde a gente fez a header, e essa header, no momento, quando eu clico aqui no botão Home, eu sou redirecionado para Home. A Home não tem muita coisa, só consegue voltar para a tela de criar carro, que é essa daqui, que agora finalmente ela vai parecer realmente, assim, uma tela de criar carro, tá? E visto aqui no nosso HTML e no CSS, é mais ou menos isso que a gente tem, que está exatamente igual ao último vídeo. O nosso body, na real, o nosso arquivo criar carro, ele tem somente uma header que possui um texto, quer dizer, um botão com um texto home, certo? É exatamente isso. Deixa eu fechar isso daqui. Ok. E deixa eu mostrar também a outra tela, que é a home, que eu mostrei já ali executando. Estou na home e um A que volta para a tela de criar carro, tá? É somente isso que a gente fez na última aula. Ah, e também fizemos no JavaScript a função de clique na tela de criar carro, né? Acho que essa foi a maior novidade da última aula. Então, para a gente começar aqui, primeiro eu vou adicionar a nossa tag main, que é onde vai estar o nosso formulário. Dentro também vai ter, como eu disse, o formulário, certo? E dentro desse formulário, como vocês já viram no vídeo de formulário, a gente vai ter uma label. Essa label vai ser do tipo, quer dizer, vai ter o texto marca. Do jeito que está esse código, ele fica mais ou menos assim. Aqui, certo? A gente só adicionou um texto, uma marca, né? Esse label é como se fosse um spam, se você já parou para analisar. E também vou adicionar um input do tipo texto, certo? Novamente, no vídeo de formulário, eu explico melhor label e os tipos de inputs, certo? E se vocês forem reparar, eu estou Já fazendo só isso daqui, ó. Eu acabei de fazer essas duas linhas, tá? Não vou continuar como eu já falei antes, mas prosseguindo, vai ter aquela atenção especial que eu falei para o botão escolher arquivo, tá? Então, aqui, dessa vez eu vou colocar um label com o texto selecionar imagem. Isso aqui pode até ser um spam na real. Spam. Meu Deus. Spam. E embaixo desse selecionar imagem, a gente vai ter a nossa imagem. E também coloco o caminho dela. O caminho dela vai ser dois pontos barra images. E agora eu tenho que adicionar a minha imagem para as minhas pastas, que eu não possuo ainda nenhuma imagem aqui nessa pasta, certo? Então eu vou procurar, na real, deixa eu ver se eu acho rapidão aqui, a do último vídeo. Quer dizer, a do vídeo do... Aqui, esse daqui. A do vídeo do formulário. Eu coloco aqui na minha pasta projeto, que é a pasta que eu estou utilizando agora. Images. Colo aqui. Também mostrei no vídeo de formulário como funciona esse negócio da imagem.
Estou mostrando novamente. Aqui. Agora, o caminho para a gente mostrar este carro vai ser dois pontos barra images, aí agora barra carro.jpg. Então vamos corrigir lá na nossa tag image, vamos adicionar aqui agora carro.jpg. Vamos ver como que está ficando isso. Aí, temos aqui então o nosso carro e a nossa marca. Beleza. Porém, eu quero deixar tudo isso daqui da forma que está no Figma. E no Figma, como vocês podem ver, o nosso botão ele está com o texto selecionar imagem, embaixo está a imagem e do lado tem o label image do card. Inclusive eu tenho que arrumar isso, né? Eu fiz o spam aqui, faltou o label img o quê? Img do card. Img do card. Ok, certo. Com essa alteração, agora nós temos esse site, certo? Repare que o label e o selecionar imagem estão juntos. Na real, repare o que está acontecendo aqui. Tudo que a gente está adicionando no body, que por sua vez está dentro do main, que por sua vez está dentro do formulário, eles estão todos organizados em linha e todos no Flex Start. E a gente vai ter que alterar isso para deixar da forma que o projeto pede. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa que o label fique ao lado do input respectivo dele. Então, na prática, o que eu quero fazer? Eu quero com que este label fique ao lado deste input, certo? Eu quero que este label fique ao lado desse botão selecionar imagem e essa imagem fique embaixo do botão selecionar imagem, que é exatamente como está mostrando aqui do lado, certo? Aqui. Ok, vamos começar a fazer isso então. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no CSS do carro e vou criar uma classe para o body. Eu só quero colocar um fundo nele. Background color, colocar uma cor bem tranquilinha, assim. Porque essa cor branca eu estava ficando com dor de cabeça já. Certo, agora sabemos que esse amarelo é o body. Amarelo não, né? Esse marrom aí, sei lá. Certo, então a primeira coisa que a gente pode fazer para começar a organizar esse nosso formulário é centralizar ele, porque do jeito que ele está aqui agora, ó, como eu falei, está todos em linha no começo do nosso site. Eu quero deixar eles mais ou menos no meio, esse nosso formulário, certo? Para fazer isso, eu venho na nossa classe formulário, eu vou colocar um tamanho para ela, que aí a gente vai conseguir visualizar melhor um tamanho e uma cor. Então, para isso eu tenho que criar uma classe. Essa classe vai se chamar formulário. E ela ainda não existe. Eu venho aqui no CSS, formulário. E agora eu vou colocar um background color. Essa cor... Não, essa aqui é a mesma da header. Vou colocar esse. E também o tamanho. O width vai ser uns 500 pixels. E o height também uns 500. Vai ficar um quadradão. Ficou da mesma cor que a header. Calma aí. Aqui, deixa eu mudar a cor do formulário que eu acabei de fazer. Vamos deixar assim. Repare que houve uma mudança aqui no nosso formulário. Essa nossa imagem, ela acabou descendo. E por que isso aconteceu? Porque quando eu criei essa classe formulário, eu disse que ela vai ter esses seguintes tamanhos. E do jeito que está organizado o nosso formulário, ele está organizado em linha. Porém, repare, a imagem não cabe neste restinho de linha que tem aqui, ó, até o final do formulário. Lembrando, o formulário é o verde. Então, o HTML automaticamente coloca ele para a linha de baixo, porque não cabe na linha de cima, certo? Por isso que ele desceu para baixo. Mas não é essa a ideia, a gente vai colocar tudo certinho, tá bom? Ok, colocamos uma cor para o formulário. Agora eu vou colocar uma cor para main. Eu vou deixar a main bem maior que o formulário. Então, vamos criar a classe para main. Vai se chamar main mesmo. Não tem problema, apesar que não é muito bom. E aqui na main ela vai ter um tamanho de 100%.
Opa, 100%. E um weight de... Bom, o formulário tem 500, eu quero que esse aqui seja maior. Eu vou colocar uns 800. Vamos ver. E também tem que colocar uma cor, senão não consigo ver que tamanho que está ficando isso. Vamos ver esse roxão aqui. Salvou aqui, salvou aqui, certo. Agora, até que ficou bom os tamanhos. Aqui o meu zoom está no 100. Lembrem-se de sempre verificar o tamanho que está o seu zoom, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nossa main, que está mais ou menos assim, né? Essa aqui é a nossa main, mais ou menos. E aqui está o nosso formulário. Aqui, ó, assim. Está mais ou menos organizado dessa forma. O que que eu vou fazer? Eu quero que esse nosso bloco verde que está dentro da main venha parar mais ou menos nessa região aqui. Mais ou menos aqui no meio, centralizado. E bom, para isso a gente vai utilizar o Flexbox novamente. Então, vamos lá na main, coloco o display flex, o flex direction, flex direction row, justify content vai ser, vamos colocar inicialmente um center e um align items center também. Salvou? Ok, centralizou tudo. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos organizar cada um desses textos e inputs da forma que o projeto pede. Como que o projeto está pedindo? Um texto ao lado e o seu respectivo input do lado dele. E não todos em linha, que é do jeito que está aqui, ó. Tá todos em uma linha só. E eu acho que esse vai ser um dos maiores problemas do vídeo. É uma parte um pouco mais complexa. Porque repare no seguinte. A primeira coisa, né? Todos eles estão organizados em coluna. Porém, cada label e input estão em linha, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa nossa caixa verde, que é o formulário, e vou falar que ele está organizado em colunas, que foi a mesma coisa que eu fiz no vídeo de formulário, porém eu falei, não se preocupem com isso, eu vou explicar no próximo vídeo. E o próximo vídeo já aconteceu, que é do Flexbox, tá? Agora vocês já entendem o que eu estou fazendo. Coloco um display flex e um flex direction column. Ok, tá acontecendo muitas coisas com essa imagem, mas é porque ela tá sem classe ainda fixa, né? Mas vamos entender o que que rolou. Eu basicamente só organizei todos os nossos conteúdos dentro do formulário. Eu organizei todos eles em colunas, ou seja, um embaixo do outro. Aqui, ó, o primeiro é a marca, tá aqui a marca. O segundo é um input texto, input texto. O terceiro é um texto, um label, né? IMG card, que está aqui, e assim por diante. Selecionar a imagem e a imagem, finalmente. Ok, todos eles estão em coluna. Porém, como que eu faço agora para que esse input do tipo texto venha para cá e fique organizado em linha com a marca? E para isso eu vou ter que usar novamente o Paint, que eu sou muito bom nesse Paint. Vamos lá, temos aqui o nosso site, temos aqui a nossa header e o footer não tem ainda, não vou nem colocar. Aqui está o nosso formulário. Certo, nosso formulário está organizado em colunas, assim, né? E o nosso site está exatamente assim, em colunas, né? Tem um label aqui, tem um input aqui, tem um outro textinho aqui, mais um outro texto aqui e uma imagem zona. Ok, mas o que a gente tem que fazer? Basicamente, essa caixa daqui, ela tem que vir para cima e ficar ao lado com essa. Esse outro daqui tem que vir para cá e ficar ao lado deste. Essa imagem daqui tem que vir para cá e ficar embaixo de todos os outros. Como que a gente vai organizar tudo isso? Novamente com o Flexbox. Vai ficar organizado da seguinte maneira. Eu vou criar uma div de um tamanho XX, mais ou menos assim, tá? Não sei exatamente o tamanho.
E o que vai ter nessa div? Primeiro vai ter aquele texto com a marca aqui. E também nessa div vai ter o input. E no projeto de vocês, vocês vão ter mais textos e mais inputs. Vocês vão fazer um conjunto de divs com label e input, onde o conjunto dessas divs estão organizados em coluna, como eu estou desenhando. Ou seja, resumindo, esses três blocos, que são três divs, eles estão em coluna, percebe? Eles estão em coluna. Porém, a div específica, cada div especificamente, está organizado em linha, com um label e um input, certo? E no final, vai ter uma div um pouco mais especial, por quê? Porque ela tem uma imagem a mais, né? Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou ter uma outra div maior para a imagem, onde eu vou ter o nosso label aqui e esse label vai estar ao lado de uma outra div que aí sim possui aquele texto, selecionar a imagem e por fim a imagem, tá? Então, reparem na confusão que vai ficar isso. Primeiro, esse novo bloco, ele já não é novidade, né? Ele está organizado em coluna como todos os outros. Só que o que está rolando aqui? Essa div vermelha, ela está em linha ou em coluna? Ela está em linha, perceba. Esse bloco está ao lado deste. Isso é uma linha, ok? E agora, esse bloco daqui, ele está organizado em linha ou em coluna? Esse daqui está em coluna, porque ele tem um bloco em cima e um outro embaixo, tá? Então, repare na confusão que vira. Por isso, eu uso o Paint, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor todas essas alterações, tá? Então nesse vídeo, o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, eu não vou fazer todas as divs, eu só vou fazer uma de exemplo, porque todas as outras são iguais. Eu vou ficar somente com aquele meu label e o input texto e a parte do botão com uma imagem, que ele é um pouco mais complexo que os outros três que são iguais, tá? Beleza, acho que entendido esse desenho, vamos organizar então esses pensamentos. Ok, então primeiro eu tenho que criar uma div que vai organizar esses dois carinhas aqui em linha. Então vamos criar isso, uma div, coloca aqui embaixo, Alt Shift F, você identa seu código automaticamente, tá? Para que ele não fique todo para cá, né? Fica bem estranho. Beleza, essa div eu vou criar uma classe, vai se chamar div form. Aqui no CSS eu crio essa classe, que ela não existe. Essa classe eu vou colocar um background color para a gente visualizar. O roxo é a main, o verde é o formulário. Então esse cara aqui, ele vai ser essa cor aqui, certo? Vou colocar um tamanho, width, colocar um tamanho de 300 por 300, só para testar. E vamos só visualizar essa alteração. Salva o CSS, salva aqui também. Ó, repare o que aconteceu. A nossa div foi criada e ela automaticamente já organizou em linha esses nossos conteúdos, que são o label e o input. Então, vamos colocar agora esses comandos que organizam em linha, apesar deles já estarem em linha. Flex Direction, Row. E também vou colocar um Justify Content, vou colocar Space Between. Esse comando vai fazer com que o marca fique à esquerda e o input fique totalmente à direita. Salvei e aconteceu isso. Beleza, vamos só corrigir o tamanho dessa div, porque eu não quero que ela venha tudo isso aqui. Eu quero que ela fique mais ou menos do tamanho do texto, né? Então até aqui mais ou menos eu quero esse verde, sei lá que cor é essa. Certo, vou colocar então na altura uns 50 pixels. Tá, ok, já melhorou um pouco. Mais uma coisa que está acontecendo
é esse nosso texto marca está muito para cima. Eu quero deixar ele mais centralizadinho aqui nessa nossa div. Como o nosso Flex Directory está em linha, eu coloco o comando align items center e agora os dois centralizaram. Ok, fizemos a primeira parte. Ah, eu fechei o desenho. Lembra que no nosso desenho eu criei um quadradinho onde eu falei que esse quadradinho estaria organizado em linha. E foi o que a gente acabou de fazer. Tá? Agora, caso você tenha mais inputs e label, você vai só copiar e colar isso aqui. Ou melhor, só vai copiar e colar isso aqui. Você vai mudar o seu label para, sei lá, no meu caso aqui eu poderia colocar um label ano, que seria do tipo number, e ele já estaria organizado em linha, tá? Por quê? Porque eu estou com a mesma classe que eu usei aqui em cima, certo? Mas não é esse o meu caso. Eu só vou fazer com este daqui. Ok, então agora vamos para o chefão, que é esse nosso texto com uma imagem, tá? Vamos ver no Figma novamente. Primeiro, eu tenho que fazer com que o img card fique ao lado deste outro bloco, certo? Então eu vou criar uma section onde essa section, Alt Shift F, essa section estará organizado em linha. Então vou colocar aqui, ó, class. Vou chamar de div form mesmo. E essa section vai ter que estar organizada em linha, da mesma forma que essa outra div. Então, para economizar, eu já vou usar o mesmo nome, tá? Com isso, se eu salvar aqui, vamos só ver aqui como é que fica. O que aconteceu? Tá, pera, rolou um erro aqui, porque essa nossa imagem ela tá trollando um pouco o vídeo. Vamos só colocar uma classe definida para ela. Essa classe aqui ela vai ser img form. E eu vou colocar um tamanho fixo para ela parar de dar esses problemas. Width de 100 pixels e um height de 100 pixels. Salvo aqui, certo. Ela ainda está roubando o espaço ali de cima, mas não tem problema. Bom, vamos tentar entender o que essa alteração que eu fiz está fazendo. Lembrando, essa nossa cor verde mais escuro é a nossa div form. Cadê? Aqui, div form. É essa cor aqui. Ela está organizada em linha com um space between, ou seja, o que tiver dentro da div form vai ficar um em cada canto. Ou seja, o label está de um lado, o input text no outro, que é o que vocês podem ver aqui. Tá? Agora, nessa outra section, ela possui três coisas que está em linha também. Ela possui o img card, possui selecionar imagem e essa nossa imagem que está estourando um pouco os limites do nosso div form, tá? Para que essas duas divs não fiquem coladas, eu vou fazer o seguinte. Venho aqui na div form e coloco uma margem no topo de cada uma das divs de uns 50 pixels. Acho que é muito. Vamos ver? Tá aí. Agora eu acho que organiza melhor o pensamento, né? Próximo passo. Agora eu tenho que colocar esse texto daqui, selecionar imagem, em cima da nossa imagem, tá? Só que, para fazer isso, eu vou ter que aumentar o tamanho dessa nossa div primeiro. Porque só com a imagem, ela já está estourando todos os limites, né, dessa nossa div. Ela não podia fazer isso. Então, ou eu diminuo a imagem, mas eu vou preferir aumentar o tamanho da div, para que essa imagem não estoure os limites. Tá, 50 é muito pouco, vou deixar com o tamanho 200. Aí, agora ficou bem grande. E com aquela margem no topo, ela continua. Por isso que eles estão separados. Certo, agora vamos colocar, selecionar a imagem aqui em cima. Para fazer isso, eu preciso então separar esses dois que eu quero que fique em coluna.
Eu vou criar uma div para eles e vou falar que essa div está em coluna, um em cima do outro. Deixa eu descer esse daqui, colocar esse aqui. Alt Shift F. Essa div não vai ser div form, porque a nossa div form é uma linha. Essa aqui vai ser essa div aqui. Eu vou dar um nome para ela no CSS. Vai ser img container. Agora eu venho no CSS e crio essa classe. Essa classe basicamente vai estar organizado em colunas. Display flex, flex direction, column. Só com esses dois já fica assim, certo? Mais uma coisa que eu vou fazer é colocar o justify content no centro e align items center também, para eles não ficarem tortos, ó, tá vendo? Agora, ó, a imagem ficou certinho, tá? Beleza, fizemos tudo aquilo que eu falei no Paint. Só vou fazer uma pequena modificação, porque o que que rolou? O nosso projeto, ele pede que este label fique ao lado do texto, ou melhor, do botão selecionar imagem. E do jeito que está aqui agora, esse nosso texto IMG Card, ele está na linha da imagem. Não é isso que eu quero. O que que eu posso fazer para resolver isso? Todos esses nossos conteúdos aqui estão na div form, que é este cara aqui. Tá? Deixa eu mostrar ele aqui. Ó, o marca e o texto está na div form e esse mgcard está em outra div form, que por sua vez também tem essa div que está em coluna com o texto selecionar imagem e com a imagem que está em coluna. O que eu vou fazer? Em vez de deixar esses itens no meio do nosso div, eu vou colocar eles no começo. Assim, esse imgcard vai ficar na mesma linha do selecionar imagem, tá? Basicamente, eu vou mexer no eixo da coluna. Então, vamos ver como está organizado esse nosso divform. Ele está com display flex, flex direction, row, beleza. E com space between, por isso que está um em cada lado, na direção da linha. O que está trazendo eles para o meio é esse align items que está centralizado. Eu vou colocar aqui um flex start, que agora todos eles vão para cima. Agora sim, o img card está na mesma linha do selecionar imagem. Legal? Beleza, agora o que falta fazer? Eu quero deixar esse texto selecionar imagem bonitinho assim, como se fosse um botão, que no momento ele só é um spam, tá? Como que eu vou fazer isso? De novo, vou criar uma div. Essa div ela só vai ter os comandos de deixar esse spam com um fundo e futuramente que ele seja clicável, igual aquele outro botão que a gente fez, certo? Essa div vai se chamar btn image btn img. Venho aqui, crio esse botão, coloco um fundo nele, background color. Eu vou copiar as mesmas coisas que eu fiz para esse botão daqui, que são, que são as seguintes. Cadê esse botão? btn header, aqui. Vou copiar tudo isso aqui. Talvez esse tamanho aqui não. Salvou aqui, salvou aqui. E, certo, aconteceu algumas coisas. Primeiro, eu vou tirar esse margin right, que a gente não precisa, que ele venha para o lado. Tá. E agora eu vou deixar ele um pouquinho maior, porque está muito pequeno esse nosso botão. Width, voltar aquele width, né? Vai ser, sei lá, uns 30, talvez 50. Eita, 30 não, calma aí, uns 100. Um pouco mais. Aí, selecionar imagem. E agora esse tamanho daqui, H, vai ser uns 30 pixels. Aí, agora ficou melhor, ficou melhor.
Outra coisa que esse BTN Image vai ter é uma margem aqui na região de baixo dele, para que essa imagem desça um pouco, tá? Então eu venho aqui, coloco uma margem bottom, que é embaixo, coloco uns 10 pixels. Aí, legal, ficou bom. Esses outros comandos daqui vocês já viram no vídeo da header, certo? Então não vou falar sobre eles. Beleza, agora só para dar uns toques finais, vamos deixar um pouco mais bonito isso? Eu vou fazer o seguinte agora. Primeiro, eu vou colocar uma classe para esse nosso texto marca, para ele não ficar tão simplão assim, né? Eu venho aqui no marca, vou criar a classe letras brancas. Essa classe ainda não existe, então tem que criar. Essa classe ela só vai ter uma color. Se eu não me engano, o hashtag FF é branco. E também font size, para mexer no tamanho da marca, quer dizer, da letra. Vou colocar 22 pixels. Salvo aqui. Ó, o marca já atualizou. Essa mesma classe, cadê a classe? Aqui, essa mesma classe vai servir também pro IMG Card e também vou colocar nesse selecionar imagem. Cadê aqui? Selecionar imagem com essa classe e IMG Card com essa classe também. Tá, o 22 pixel não ajudou muito a gente no botão. Só vou alterar aqui agora o tamanho desse nosso botão, porque eu não quero que esse texto fique um em cima do outro. Deixa eu aumentar aqui para 175, talvez. Não. Para 190. Tá, ficou bom. Só deu um problema aqui, né? Agora o outro lado que ficou ruim. Para resolver isso, agora eu vou aumentar o tamanho dessa nossa div. Eu vou trazê-la um pouco mais para cá. A nossa div form vai aumentar o tamanho. Esse daqui agora vai ser 400. Vamos ver? Ah, agora ficou legal. Mais uma outra alteração. Eu vou diminuir a altura dessa nossa div, tá? Porque eu não quero que esse marca fique tão distante assim desse nosso IMG card, desse texto, né? Diminuir aqui para deixar automático. Repare que quando eu coloco a altura no automático, agora essa nossa divform ela começa a respeitar os limites do input e também da imagem, do selecionar imagem, tá bom? Então coloque, você provavelmente vai ter que colocar isso aqui também, certo? Beleza. Próxima coisa que vamos fazer é colocar esses nossos textos mais para a direita possível, tá? Esse texto aqui, ó, eu quero que ele fique aqui, né? E esse daqui aqui também, respeitando um certo tamanho. Primeiro, eu vou achar a classe letras brancas aqui. Vou colocar um background color nela. Essa nossa classe, eu vou colocar o tamanho dela fixo de 190 pixels, que é o mesmo tamanho que a gente tem aqui nesse nosso botão. Agora, eu vou colocar um novo comando que vocês ainda não viram, que é o text align. Esse text align, a gente vai alinhar o texto para alguma direção. Agora, repare no seguinte, vou tirar essa cor, quer dizer, vou deixar. O nosso texto que estava organizado à esquerda, agora veio parar aqui na direita. Tá? Eita, reparei aqui que faltou dois pontos aqui no IMG Card. Calma aí, gente. IMG Card, 2 pontos. Agora sim. Agora deixa eu tirar essa cor horrível. Salvou. E aí, tá ficando assim o nosso site. Última coisa que faltou para deixar bonitinho é esse nosso input, que ele tá bem feio ainda. Então, para fazer isso, eu não vou criar não vou colocar especificamente uma classe pro input. Eu posso fazer direto aqui, ó, input. E esse input vai ter os seguintes valores. Eu vou colocar ele com um tamanho de 300. Vamos ver.
Não, melhor. Vou colocar ele com o mesmo tamanho desse botão aqui. Se eu não me engano é 190. 190 por, sei lá, 20. Ok. Ah, ficou certinho. 20 pixels. Ok, com esses dois comandos, a gente já deixa padronizado todos os nossos inputs. Outra coisa que eu quero fazer é mudar o texto que vai dentro do input. Eu quero que esse texto seja modificado. Eu quero que ele seja no mesmo padrão que os outros. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma fonte size. Fonte. Oh, meu Deus. Fonte size 22 pixels. Ficou um pouco grande, mas não tem problema. E também vou mudar a fonte em si. Aqui, ó, vocês colocam o comando fonte family e você escolhe qual fonte você quer. Salvei. Aí eu não sei se você reparou, mas mudou. Não é a mesma fonte que estava antes. Agora na linha de baixo eu posso colocar uma cor também. E a cor dentro dos inputs vai ser um azul. Calma aí que eu vou mudar esse azul. Um azul clarinho. Assim. Tá aí, ó. Ficou com a cor bem parecida desse nosso botão. Beleza, agora vamos tirar todas essas cores e vamos visualizar como que tá ficando? Vamos lá. Esse input não é para tirar essa cor. Letras brancas não vou tirar também. btn image não vou tirar essa cor. Image container não tem. Image form também não. Div form, esse aqui não precisa de cor. Formulário também não precisa de cor. A main também não. Salvou? Tá ficando assim agora o nosso site. Se vocês tivessem mais inputs e mais label, estaria bem maior isso aqui, né? Uma outra coisa que dava para ter feito seria centralizar tudo isso um pouco à esquerda, que é que nem o nosso projeto pede, né? Vamos fazer isso também? Deixa eu voltar algumas cores. Vou precisar da cor da main. Estava aquele roxo e também do formulário. Salvou? Tá. Repare no seguinte. Essa nossa main, ela provavelmente está organizada em linha centro-centro. Aqui, ó. A nossa main está centro e centro. O que eu vou fazer? Para que todo esse bloco venha um pouco à esquerda, dá para fazer o seguinte. Eu coloco aqui Flex Start. Agora eles vão tudo para o começo. E também vou colocar uma margem no formulário à esquerda dele. Aqui no formulário, margem left de uns 200 pixels. Eita, acho que voltou para o centro. Não, ficou para a esquerdinha. Acho que ficou bom. É, ficou mais ou menos na região que a gente quer. Só vou agora voltar eles um pouco para cima, ó. Eu não quero que ele fique tão para baixo, porque no caso de vocês, vocês vão ter bem mais label, bem mais inputs. Talvez fique um pouco cheio demais isso. Deixa eu aumentar. Deixa eu alterar isso. Vou colocar aqui, aqui. Vamos ver. Por que que tá assim? Aqui, ó, é porque esse daqui está no centro também. A coluna está no centro. Então, vou colocar esse também no Flex Start. E vou corrigir essa diferença aqui com o margem. Então, o nosso formulário ficou com margem left e agora com margem no topo. Margem top. De uns 50 pixels. Tá aí, ó. Agora ficou top. Legal, legal. Beleza, meus alunos, agora para finalizar a aula, faltou eu fazer esse último botão aqui, tá? Eu vou criar ele então. Ele vai ficar na região do footer, que vai ser ali embaixo. Footer, ou rodapé. Esse botão é uma div, obviamente. Dentro dele vai ter um texto. Dentro do botão vai ser o texto criar card. Esse botão, vou dar uma classe para ele. A classe dele vai ser btn verde. Verde, porque ele é verde. Agora aqui vou criar o botão verde. Background color. Cadê esse?
Nossa, que cor horrível. Calma aí. Não tá legal, não. Tá, vai ser uma cor bem estranha. Background color. Agora vou colocar um tamanho para ele. Não sei se esse tamanho é suficiente. Vamos dar uma analisada. Salva aqui. Eita, faltou salvar aqui. Vamos ver? É, tá bem estranho. Calma. Vamos lá no botão verde. Vamos colocar os comandos para que ele fique no meio. Eu vou copiar tudo isso daqui do outro botão. Agora o texto vai ficar no meio, certo? Agora, para eu colocar esse botão no meio da tela, eu preciso criar o footer, né, nessa região toda e falar que este botão vai estar centralizado, certo? Então agora eu vou criar aqui class rodapé. Ele vai ter um tamanho de 100% de largura e width eu vou deixar no automático. Opa, 8, né? E o 8 vai ficar no automático. Ok, vamos ver como isso fica. Deixa eu colocar um background color roxo. Salvei. Ah, não, roxo não, né? A minha main já tá roxo. Azul. Salvei, certo? Agora eu vou colocar o comando em linha para ele ficar centralizado. Aqui. Display flex. Flex direction row. E justify content no centro. Beleza, nosso botão já veio para o meio. Também vou colocar aquelas frescurinhas dos outros botões, que é, vou colocar, cadê? Aqui, essas frescurinhas aqui, para deixar um pouquinho mais bonito. Lembrando, só estou colocando aqui, mas não está o ideal, né? Ele não está bonito mesmo. Vou colocar esse, cursor pointer, importante. E também vou colocar o... Não, só isso mesmo. Salvo aqui. Salvo aqui. Vamos ver. Tá aqui o nosso criar card. Eita, eu coloquei. Eita, fiz cagada. Eu coloquei no rodapé isso daqui, rapaz. Calma aí. Isso daqui é no botão verde. Olha o que eu fiz. Eu coloquei as bordas no footer. E o footer ficou clicável, tá vendo? Corrigi isso, salvei, mudei agora pro botão verde. Ah, agora sim, o botão verde tá parece com mais cara de botão. Bom, acho que terminamos. Vamos só tirar essas cores esquisitas para ver o resultado final. Tira a cor da main, tira a cor do formulário e vou tirar a cor também do footer. Cadê meu footer? Aqui, rodapé. Salvou. Vamos ver? Tá aí. Assim tá ficando o nosso formulário, tá? Lembrando, o meu tá ficando um pouco feio demais, eu sei disso. Mas a ideia dos vídeos é que vocês consigam fazer as partes mais difíceis desses códigos, que são basicamente o Flexbox, né? Essa parte toda de formulário, a maior dificuldade foi o Flexbox. E depois eu só coloquei alguns comandinhos no CSS para organizar melhor, para vocês não terem tantas dúvidas de como organizar esse texto à direita, de como colocar uma fontezinha aqui dentro. Enfim, o ideal seria que todos os meus textos fossem dessa cor ou com essa fonte, né? Inclusive o criar card, vocês podem ver, ó, o meu home também. O texto aqui do botão home não tá bonitinho, né? Que nem eu coloquei aqui a fonte family, tá? Para economizar um pouco de tempo, você pode colocar esses comandos, font family, font size, color, tudo direto no body. E assim, tudo que você colocar vai estar com essa cor, beleza? A não ser que você tenha um texto específico, por exemplo, o letras brancas. E o letras brancas funcionem de uma outra maneira. Por exemplo, o meu letras brancas ele vai ser sempre alinhado à direita. E isso pode ser um pouco confuso, tá? Não coloque isso no seu body, tá? Porque pode causar muita loucura.
ok? Enfim, ficou um vídeo bem extenso. Eu achei que ia ficar bem menor esse vídeo, só que eu acho que a explicação e a organização dos pensamentos ficaram boas e deu para entender bem o que eu estava fazendo, tá bom? O próximo vídeo a gente vai cuidar agora da parte do JavaScript, de tudo isso. Então, resumindo, o próximo vídeo eu vou finalmente capturar esses valores, vou conseguir clicar nesse botão, conseguir clicar nesse, né, e criar uma estrutura a partir daí, tá bom? Esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, me mandem mensagem, tá? E comecem logo esse projeto. Muito obrigado.